para agir, para amparar, mostrar a realidade, debater, para defender. O Sindijus está sempre ao seu lado, nos momentos felizes e nos difíceis também, no início da sua carreira ou quando seu trabalho já tiver terminado. Frente a frente ou online. Para o seu bem-estar, mesmo que tudo pareça estar contra o serviço público, o Sindijus não para servidor. E você é imprescindível nessa luta. Felice! Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando nessa manhã. Fria, cinzenta, né? Mas é um prazer ter vocês aqui com a gente. Essa é uma prática do Sindijus, ouvir a categoria, é para isso que o sindicato existe, né? Ele se move em prol da categoria e ouvindo a categoria. Né? Então, nós temos que saber de vocês as dúvidas, as propostas, e aí nós encaminhamos as nossas lutas, as nossas pautas juntos com vocês. Então, vocês são muito importantes. Um sindicato forte só se faz com a base presente, com todos os filiados, e é por isso que nós estamos aqui, por vocês. Eu quero dizer que hoje nós vamos estar conversando aqui novamente com o Dr. Ludimar Rafaim e com o Zé Roberto, nosso coordenador geral. Eu não me apresentei, mas para quem não me conhece, meu nome é Andréia, eu sou coordenadora adjunta do sindicato, e nós vamos conversar um pouco sobre o PL da 219, que foi aprovado no CNJ, foi aprovado no órgão especial, e na última segunda-feira, e que, infelizmente, não contempla praticamente nada do que a categoria vem pedindo, vem lutando, principalmente a nossa isonomia. E eu gostaria só de, em poucas palavras aqui no começo, lembrar a todos nós que a 219 não é a isonomia, nunca foi, na verdade, né? Aquele artigo 22, que trata da unificação, nós aproveitamos esse artigo para incluirmos essa luta nossa histórica, de muitos anos, que é pela isonomia salarial, isonomia de tratamento. Nós acreditamos que num único tribunal nós não podemos ter tratamento diferenciado para os servidores, que fazem o mesmo trabalho, que atende o jurisdicionado ou que atendem os próprios servidores, que são os nossos colegas da administração, né? Lembrando que todas essas diferenças foram criadas ao longo de muitos anos e que nós lutamos pela correção, porque nós acreditamos na questão da igualdade, é uma questão de justiça, e é por justiça que nós lutamos, né? Então, eu quero passar a palavra agora para o José Roberto, pedindo para ele fazer aí para a gente. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Andréia. Bom dia ao Ludimar, que já está presente também, e a todo o pessoal, as servidoras e servidores, a nossa direção executiva e colegiada, que eu tenho certeza que estão acompanhando, os concursados também estão participando aí. Bom dia a todos, esperamos que nesse dia consigamos responder algumas dúvidas de vocês. Deixar claro que não temos resposta para tudo, né, nesse momento, mas vamos procurar esclarecer o maior número possível de dúvidas aí e continuar na briga, né, pela nossa isonomia. É isso mesmo, Zé. Então, eu queria pedir para você, Zé, eu acho que é muito importante nesse momento nós dividirmos, né, que nem eu estava falando, o que é essa resolução 219 e o que é a nossa luta pela isonomia, que é uma luta histórica de muitos anos, é uma bandeira do sindicato que nunca baixou e que nós precisamos continuar à frente. Nós temos muitos colegas, muitos servidores que não conhecem toda essa história, né? E é muito importante porque nós precisamos conhecer a nossa história, a história de luta do nosso sindicato, saber que não começou ontem e que também não vai terminar amanhã. Tá bom? Você pode fazer isso para a gente? Posso procurar fazer um resumo, porque a história é muito longa, sabe? A história já começou lá na década de 90,
direções anteriores do sindicato já brigavam pela igualdade de tratamento entre primeiro e segundo grau. Para os mais antigos aí na carreira, ou até aposentados, eu lembro que existia o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada. E na época da inflação galopante nesse país, década de 80 e 90, o que tinha era um tratamento diferenciado entre os próprios tribunais, entre um e outro. No Tribunal de Alçada já existia o TID, que é o Tempo Integral de Dedicação Exclusiva. Como não podia haver a correção do salário devido à inflação, que era muito alta, né, galopante, naquela época, 30%, 40%, às vezes mais ao mês, né? Então não havia reajuste que o governo pudesse dar, que os servidores pudessem brigar, que acompanhasse aquele índice. Então a saída era tentar uma solução por dentro. No Tribunal de Alçada, na época, sob a presidência do doutor desembargador Rótulo de Macedo, ele concedeu o TID a todos os servidores. E o TID, para vocês verem a legislação da época, o TID é de 50% a 100% do vencimento. Isso causou aquela, vamos dizer, uma comoção na época, porque o Tribunal de Alçada tinha, o Tribunal de Justiça não. Depois veio a união dos tribunais, a fusão dos dois tribunais. Daí os servidores do Alçada vieram para a Justiça, ganhando um salário maior do que o pessoal do Tribunal de Justiça. Daí teve a briga. Veio o TID também para alguns do Tribunal de Justiça. Depois, devido à diferença salarial existente, foi concedido o TID para todo mundo do tribunal, inclusive no primeiro grau. Tinha TID, tinha gratificação extraordinária, tudo mais, porque o salário nosso era minúsculo. Para vocês terem uma ideia, num comentário bem rápido, eu estive vendo as folhas, anos atrás já, daquela época, eu tinha um salário na época que era 230 mil cruzeiros, eu acredito que era a moeda da época, e eu recebia 780 mil de TID e extraordinário. E eu lembro que cada vez que eu ia chegar próximo de ganhar 1 milhão, eu chegava em casa e dizia para a mulher, eu vou chegar na casa de 1 milhão, agora eu vou passar de 1 milhão. Eles cortavam o zero e virava 1.000 de novo. Né? Isso foi um bom pedaço da década de 90. Depois mudou a moeda, em 94. Mudou a moeda, veio a URV, e daí surgiu a briga também pela diferenciação da URV, que nós perdemos, né, a URV na época, 11,98, devido ao espaço de tempo que tinha o repasse que vinha do executivo para fazer os pagamentos e quando que o tribunal fazia o crédito das folhas. Gerou aquela diferença de 11,98. Que alguns diziam na época a diferença era maior, mas foi, vamos dizer, acertado, majorado lá pelo STF na época, que era 11,98, e daí veio a nossa briga pelo 11,98 para repor. Então essa diferenciação de salário existe há muito tempo. E nós brigamos há muito tempo sobre isso. Quando nós assumimos a direção do sindicato lá em 2006, nós já estávamos discutindo a igualdade salarial, que as gestões anteriores do sindicato já vinham brigando para tentar corrigir. Foram feitas diversas propostas, inclusive de planos de carreira, para tentar acertar isso. Né? Várias propostas caminharam, chegaram num ponto, mas nenhuma chegou a ser aprovada. A nossa primeira gestão lutamos também pela aprovação no plano de carreira, que era a luta pela igualdade naquele momento. Desculpe. E foi uma proposta que chegou até o órgão especial. Acho que foi no final de 2006, 2007 lá. Chegou uma proposta no órgão especial, mas lá foi barrada e não foi para frente. Daí buscamos a igualdade, fomos no CNJ, começamos naquela época já a briga pela igualdade salarial entre primeiro e segundo grau. Tivemos diversas audiências CNJ, denúncias, veio o RV, daí veio aquela ação dos 64% que nós brigávamos, que era uma tentativa de correção dos salários também, estava no caminho, teve uma decisão contrária lá no STF. E em 2010, acho que foi 2010, que veio a Lei 16.748. E aí transformou o TID em VPNI e concedeu a VPNI apenas para o segundo grau, transformando o TID. Gerou uma discrepância salarial de novo entre primeiro e segundo grau. Continuamos a briga. Daí, em 2013, iniciamos aquela campanha Justiça Igual para Todos. Não sei se vocês lembram, aquela camiseta azul, né? Justiça Igual para Todos, que era uma briga nossa, mas que também atingia a população, que era o que nós buscávamos, de termos o apoio da população. Que a justiça brigávamos junto pela igualdade entre primeiro e segundo grau e também pelo acesso à justiça da população. Daí, em 2013, intensificou-se a briga, mudamos o nome da Justiça Igual por Isonomia, né? Veio aquelas camisetas, isonomia e igualdade. Então, essa 209,
que está em pauta hoje, que teve em pauta no CNJ, no tribunal e sendo discutida hoje no órgão especial também, a 219 só veio em 2016. Então, a nossa luta já vem de muito antes disso. E essa 219, na verdade, como se todos conhecem, já estão enjoados de ler essa 219, dá para se verificar ali que ela só busca a igualdade de distribuição da força de trabalho, uma carreira única no tribunal, que isso só facilita a administração, porque na hora que o segundo grau precisa a gente, vem buscar no primeiro grau. Se precisa no primeiro grau, eles mandam a pessoa para o primeiro grau, o servidor para o primeiro grau para suprir a falta. Só facilita isso e dá, inclusive, a relotação de ofício para o Tribunal de Justiça. Então, em benefício para a categoria 219, não traz nada, traz cumprimento de metas. O que aproveitamos dessa 219, na época, foi o artigo 22, que falava em carreira única. Nós vimos ali um amparo, na época, para aí finalmente ter essa igualdade de carreiras, unificação das carreiras e tratamento igual. Não apenas salarial, mas também na questão disciplinar, nas gratificações, nas relotações e tudo mais, né? Era isso que a gente buscava e tentamos começar essa luta ali. E culminou até com aquele pedido de providência, o 6315, daí foi ao CNJ buscando, e daí vocês sabem a história, todo o trabalho que teve no CNJ, né, e até hoje tivemos essa solução, que com certeza não é a que nós buscávamos. Então eu digo para vocês, pessoal, a luta pela isonomia, pela igualdade de tratamento de primeiro e segundo grau, não começou recentemente com a 219, como vi alguns comentários nos grupos há tempos atrás, estou há 5 anos no tribunal buscando a igualdade e até agora não teve nada. Olha, pessoal, isso já vem desde a década de 80 e 90, essa desigualdade. Então não é de hoje, não é de hoje. Essa briga é longa, nós já avançamos e muito, mas ainda tem muito para se fazer. E eu posso dizer para vocês, a luta pela isonomia, que não tem nada a ver com a 219, não acabou, não começou em 2010, 2013, e não terminou com esse projeto que pode ser enviado para a Assembleia Legislativa. Então, hoje, a gente vai discutir isso, vamos tentar dirimir as dúvidas que vocês têm. Eu disse, como eu disse no início, nós ainda não temos a resposta para tudo, porque, inclusive, o projeto final, que será encaminhado para a LEP, ainda não foi concluído pelo tribunal. Portanto, o que vocês estão vendo aí pode ainda sofrer alterações. Então, não há como a gente dizer aqui que vão responder tudo, esclarecer tudo, porque podemos dar respostas aqui e, de repente, o projeto que vai para a Assembleia seja outro, né? Vem a sofrer alterações e mudanças ainda. Então, agora, né, eu acho que esse foi um resgate breve, porque a história é longa. Se a gente for contar todos os detalhes aqui, eu tenho certeza que muitos aí vão ficar de cabelo em pé. Então, devolvo, Andréia, para você, nossa mediadora aí, e a orientação de como fazemos daqui para frente. Chamar o Lud, né? Chama o Lud. Ontem até eu estava vendo uma matéria sobre o lançamento da campanha da isonomia, que foi em 2013, e toda a luta que veio, né? Antes, e da que eu participei, na verdade, veio desde 2012. E é uma luta que não termina agora mesmo. Então, nós já temos várias perguntas. Quero dar o bom dia, doutor Ludimar Rafaim, novamente aqui conosco. Bom dia, doutor. Bom dia, Andréia. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia às dezenas de pessoas que estão acompanhando, né? As perguntas que já vieram, os bom dias, os elogios aí para a direção do sindicato, tudo isso tem que ficar registrado. Então, estamos aqui. A hora que a Andréia disser, a gente começa a falar sobre o mérito do projeto. Só queria dar um bom dia aqui, nós temos vários servidores nos acompanhando, agradecendo aqui a presença do Jober Andrade, do José Paulo Muzeca, Edson Correia, o Dan, a Marília Quintiliano, bom dia Marília, sempre nos prestigiando aqui, Antônio Luciano Franco, João Gomes, temos várias pessoas aqui. Ontem nós recebemos várias perguntas, porque nós fizemos um ao vivo, bem rápido, que foi o Zé Roberto e o Leandro, mas para dar um aviso geral
e chamar para hoje, que seria realmente o espaço para a gente fazer as perguntas. Então, quem fez as perguntas naquela live, fiquem tranquilos que nós já passamos para o doutor Ludmar, tá? E eu quero agradecer, então, Paulo Maurício Ramos, a Andréia Bonini, aqui, que está parabenizando o trabalho do Sindijus por atuar em prol dos servidores do Poder Judiciário, pois vejo que o sindicato está realmente comprometido com o bem-estar dos funcionários. Sou formada em Direito e acompanho com desânimo essa possibilidade de criação de cargos comissionados pelo PJ. Até tem perguntas sobre isso, doutor, e ela pergunta também sobre a possibilidade de haver concurso para analista judiciário. Eu só quero responder a ela que isso é uma luta, desde que saiu o concurso para técnico, o pedido do Sindijus era para concurso para analista judiciário e para técnico judiciário, né? Então, foi motivo da greve também de 2015, enfim, e só saiu realmente para técnico. Nós vamos continuar brigando, porque existem cargos vagos, então é possível fazer esse concurso, né? E nós vamos continuar lutando por isso, tá bom, Andréia? Obrigada pela participação, e eu quero passar a palavra agora, então, para o doutor Ludmar, que vai fazer aí uma breve explicação para nós, doutor, e na sequência eu vou passando as perguntas que sejam para o senhor ou sejam para o Zé, tá bom? Tá bom. Bom dia novamente, então, para as pessoas que estão acompanhando. Eu orientarei a minha intervenção a partir das perguntas que foram feitas já antecipadamente. Eu acho que a gente já ganha tempo com isso e dá mais objetividade. Mas primeiro eu quero resgatar umas 2 ou 3 questões que me parecem muito relevantes. Em 2013, o Sindijus entrou com um pedido de providência no CNJ. E como resposta a esse pedido, uma das coisas que o CNJ disse é que o Tribunal de Justiça deveria unificar as carreiras. E, inclusive, mencionava que o parâmetro poderia ser a carreira dos servidores do Poder Judiciário Federal, né? Indicava, inclusive, o número da lei. Então, é importante resgatar isso. É importante resgatar também que, embora o 6315 não tenha sido de atuação, de iniciativa direta do sindicato, o sindicato entrou como terceiro interessado nela e ali colocou todos os pleitos, né, que entendia que poderiam ser colocados, né? Como o Zé Roberto já falou, colocamos a questão da reclassificação das técnicas do SAIG, colocou ali a questão do enquadramento dos auxiliares judiciais como técnico judiciário, colocou a questão do processo administrativo disciplinar, questionou os níveis, questionou o modelo de progressão na carreira, insistiu na importância de se ter um plano de carreiras efetivo para os servidores, um plano de carreiras que valorize a antiguidade e o mérito dos servidores no desempenho do seu trabalho. Durante esse tempo todo, em que a resolução 219 de 2016, modificada na sequência, o Sindijus esteve presente várias vezes discutindo com o Conselho Nacional de Justiça. Não que alimentasse a mera expectativa de que o Conselho Nacional de Justiça ia impor ao Tribunal de Justiça a isonomia da remuneração, mas para discutir várias questões. Estivemos no CNJ junto com a Associação dos Analistas, estivemos no CNJ junto com a Federação Nacional, estivemos no CNJ junto com os sindicatos do Espírito Santo, de Alagoas e outros mais, Tocantins, discutindo a importância de se fazer uma regulamentação da 219 no âmbito dos tribunais que visasse mais do que aquilo que a gente desde o começo fez a interpretação. Eu usava uma linguagem meio chula até, que eu vou dizer o seguinte, que na verdade a resolução 219, tirando o artigo 22, era chicote no lombo dos servidores, porque ele estabelecia um paradigma dizendo que deveria ter um número X de servidores, que devia ter remanejamento, que devia observar o número de processos ajuizados, o número de processos baixados, os oficiais de justiça, o número de mandados cumpridos, o número de mandados, tudo isso colocado para quê? Com o objetivo que, segundo o próprio Luciano Frota nos falou, a Flávia Pessoa falou também, e o conselheiro anterior tinha dito, que eles não iriam discutir a questão da remuneração, que o objetivo da resolução era o equacionamento de pessoal com prioridade para o primeiro grau de jurisdição. Acho que é muito importante a gente lembrar disso. Bom, houve a discussão no CNJ, deixar claro mais uma vez, Roberto e Andréia, que não foi julgado improcedente a isonomia. Assim como não foi julgado, o que foi julgado nos 3 processos que foram julgados, tendo a relatora Flávia Pessoa,
eles disseram o seguinte: não pode o Conselho Nacional de Justiça interferir na autonomia administrativa e financeira do Tribunal de Justiça do Paraná. E disse mais, que no prazo de 60 dias deveria ser encaminhado o projeto para a Assembleia Legislativa e no prazo de 120 dias, adotar as medidas necessárias ao equacionamento pessoal. O Tribunal de Justiça imediatamente encaminhou para o órgão especial esse projeto que ficou claro nas intervenções dos desembargadores na última segunda-feira, que esse projeto vinha sendo negociado com o Conselho Nacional de Justiça, não pode esquecer disso. E esse projeto, na verdade, ele não contempla aquelas reivindicações que o sindicato encaminhou para o Tribunal de Justiça e encaminhou para o CNJ. Ele não contempla. Ele só contempla a unificação de cargos, extinção de cargos, criação de cargos. O próprio processo administrativo disciplinar, ele diz que será objeto de uma outra lei, enquanto não houver outra lei, ele continuará sendo do jeito que é hoje, né, que é de uma forma para os servidores do primeiro grau e de outra forma para os servidores do segundo grau de jurisdição. Não entra na discussão remuneratória. Aliás, deixa claro que só vai discutir a questão remuneratória depois de 31 de dezembro de 2021, que é quando a Lei Federal Complementar 173 diz que até lá não podem ser criadas novas despesas. Né? Ele diz que só discutirá a reformulação de tabelas depois dessa data, que é a data que a Lei Federal Complementar 173 estipulou como contrapartida dos estados e municípios para receberem o aporte, o apoio financeiro durante a pandemia. Eu vi que alguém já tinha perguntado ali no começo, e como é que fica o cargo de técnico de secretaria? Então, lá no artigo 6º, ele diz o seguinte, que transforma os cargos de oficial de justiça, do extinto quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, de técnico de judiciário e de técnico de secretaria, do extinto quadro de pessoal do primeiro grau de jurisdição, em cargos de técnico judiciário, na carreira intermediária do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Paraná. Então, os técnicos de secretaria são transformados em técnicos judiciários. Outra pergunta que as pessoas fizeram é com relação ao concurso público. Olha, no edital do concurso público dos técnicos, previa um número X de chamamento. E agora o tribunal está dizendo que haverá um número maior. Então, o que nós temos que observar? O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, né, mais de uma vez, mas a jurisprudência lá é consolidada, que o concursado, e essa vale para o grupo dos concursados que estão acompanhando aqui, que o concursado ele tem direito adquirido à nomeação dentro do número de vagas. O que não impede é que o tribunal, no nosso caso específico, chame mais gente do que aquele número que publicou no edital. O que ele não pode é, até o fim da validade do concurso, salvo se houver alguma demonstração em sentido contrário, ele não pode chamar menos do que aquilo que estava previsto no edital. Então, essa é uma questão importante a ser colocada. Outro elemento importante que a gente já falava na semana passada, e o Zé Roberto já, de uma certa forma, adiantou aqui, que esse é um projeto que vai para a Assembleia Legislativa. A partir da hora que ele sai do Tribunal de Justiça e vai para a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa tem autonomia em vários aspectos, desde que não aumente a despesa, tem autonomia para apresentar emendas ao projeto. Então, é importante deixar claro que o sindicato já está atuando junto ao tribunal para que esse projeto sofra reformulações antes do encaminhamento para a Assembleia Legislativa, e quando chegar na Assembleia Legislativa, o sindicato continuará sustentando aquelas teses que vinham colocadas. E mais do que isso, como eu falei no começo, eu quero reiterar aqui, dizendo o seguinte, a resolução 219 não é o começo e não é o fim em si. Todas as reivindicações que o sindicato mandou para o Conselho Nacional de Justiça, seja no pedido de providência 6315, ou seja, em outros pedidos de providência, as outras pautas que o sindicato encaminhou para o Tribunal de Justiça, todas essas pautas, elas continuarão sendo defendidas. Acho que é isso que é muito importante. E se for preciso judicializar, vamos judicializar aquilo que for possível. Com relação à tramitação do projeto na Assembleia Legislativa, alguém já perguntou, é possível fazer alguma coisa do ponto de vista judicial para impedir a tramitação desse projeto? Bom, há limitações para isso, porque o tribunal, nas decisões que tem tomado com relação à Assembleia Legislativa, tem dito que são questões interna corporis e ele só interfere se
realmente houver uma ofensa ao regimento interno ou à Constituição Estadual na tramitação do projeto. Mas se for necessário, se for avaliado pela categoria que é necessário, nós vamos fazer isso também. Se precisar voltar a questionar o CNJ, nós vamos voltar a questionar o CNJ. Se for necessário judicializar, vamos judicializar. Vamos atuar junto à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa? Vamos. Existe outra pergunta que o pessoal fala. E essas tabelas, como é que estão? Que aparece no anexo do projeto, aparecem algumas tabelas, com início e final de carreira. Sendo que foi aprovado na segunda-feira, e o sindicato só teve acesso ao projeto no final de semana, essa é uma matéria que diz respeito a uma análise econômica, financeira e contábil. Então, a assessoria econômica, contábil e financeira do sindicato já está analisando isso e provavelmente será objeto de novas discussões aí pela frente. O que é muito importante deixar claro é o seguinte, que esse projeto, ele não atende às reivindicações dos servidores. Ele permite, por exemplo, a movimentação entre o primeiro e o segundo grau. Por outro lado, e daí estabelece limitações, por outro lado, tem um detalhe importante. Hoje, o cargo de chefe de secretaria e de supervisor de secretaria é ocupado por servidor efetivo, tá? O projeto diz que pode ser por cargos de livre provimento, desde que 95% dos cargos sejam de servidores do quadro efetivo, o que significa que 5% dos chefes de secretaria e dos supervisores de secretaria poderão ser nomeados por alguém que não seja servidor público. Essa é a questão. A outra questão que me parece importante, que a gente precisa intensificar a luta, é o quê? É que deve haver uma redução de cargos comissionados no tribunal, ainda maior, com convocação de pessoas aprovadas em concurso público, para que garanta uma estabilidade na prestação jurisdicional. Eu não estou achando que os ocupantes de cargo comissionado, que acessórios, desembargadores, juízes, não tenham condições de fazer isso. Nenhuma dúvida com relação a isso que podem fazer. Mas é muito mais interessante para a sociedade, para a categoria e para o tribunal, que essas atividades sejam feitas por servidores efetivos, que não sejam de confiança. Porque a gente sabe que toda vez que é um cargo de confiança, acaba sofrendo, de uma certa maneira, uma incerteza com relação ao que vai acontecer com essa pessoa, a depender do posicionamento que ele toma. Outra questão que me perguntaram ali, que eu já vi também, como é que fica a indenização de transporte dos auxiliares, dos técnicos judiciários cumpridores de mandato? Não está alterando isso. Era um pleito do sindicato o aumento dessa, como o aumento da gratificação de transporte dos oficiais de justiça de carreira. Outro pleito que o sindicato tinha encaminhado era garantir a estabilidade do técnico judiciário no exercício, na designação para exercer as atividades de oficial de justiça. Isso não é feito qualquer menção a respeito no projeto que provavelmente será encaminhado para a Assembleia Legislativa. Então, são vários aspectos que estão no projeto, que o nosso entendimento é que não, tem que ser muito honesto, franco, do ponto de vista técnico e jurídico, ele não contempla os pleitos dos servidores. E aí, queria dizer mais do que isso. Tem que ficar muito claro que a informação que foi passada para o Conselho Nacional de Justiça, que se buscou uma conciliação, uma negociação com os sindicatos, com as entidades e tal, ocorreram algumas reuniões. Mas onde foi aprovado foi no Comitê Regional, né, no Comitê de Gestão Regional. Ali é que foi decidido encaminhar as propostas para o CNJ. E vamos lembrar que esse comitê, ele tem participação dos servidores? Tem. Mas é uma participação minoritária. A participação majoritária no comitê é formada principalmente, com todo respeito aos magistrados, mas é formada essencialmente com a magistratura. Tá? Então, sendo controlado, de uma certa forma, pela cúpula diretiva do Tribunal de Justiça. Então, são esses aspectos principais que me parece que poderiam ser mencionados como início de conversa, para deixar bem claro que esse projeto não cumpre aquilo que o sindicato e as associações reivindicaram desde o começo, né? Então, é isso que eu quero dizer como início de intervenção para a gente fazer o debate. Obrigada, Ludimar. Nós temos aqui muitas perguntas.
Eu quero agradecer aqui primeiro a presença do João Gomes, que é um dos aprovados, que a gente tem tido contato com ele. A comissão oficial dos aprovados do TJ também estão acompanhando aqui a nossa live. A Lenise, lá de Guarapuava. O Ézio está aqui também. A Carly está nos prestigiando. Tem perguntas dela que eu vou passar aqui também. Tiago Henrique. Obrigada, pessoal. O Zeno Luiz está aqui também, participando com a gente. A Fernanda Camargo. Então, eu vou passar aqui, Ludmar, várias perguntas, e aí você responde num bloco, pode ser? Então, tá. Viu, então, André? algumas André, você assim, já eu respondeu. respondo, mas você e o Zé Roberto podem responder também. E o pessoal que está na assessoria aí atrás pode nos ajudar também, se for o caso. Tá, eu vou passar algumas para o José Roberto, porque são perguntas mais, né, não, foge um pouquinho da sua área. Então, vamos lá. Para você, doutor Ludmar, tem aqui como o PL influencia no concurso de técnico judiciário. Pergunta do João Gomes. O Jober também está perguntando, agora servidores do segundo grau poderão ir para o primeiro grau? A Rebeca está perguntando aonde é possível acessar o teor do PL. Tem no site do sindicato, Rebeca, mas não é a última versão, porque aconteceram algumas alterações no órgão especial e eles estão finalizando o projeto final. Então, nós ainda não temos acesso. Assim que nós tivermos, nós vamos publicar no site também, tá bom? A Carly está perguntando, mas eles deixaram claro que haverá essa equiparação salarial entre técnicos do primeiro grau e segundo grau, não? Efeitos em 2022. Eles querem saber como é que fica, porque, de fato, o desembargador Eduardo Sarrão afirmou que aconteceria. A Janaína Guimarães também pergunta, vocês sabem dizer se a unificação das carreiras é desde já? Ou eles vão chamar só para 2022? Elas são próximas, doutor Ludmar, acho que dá para você unir. A Bianca também está perguntando, que foi comentado que seriam chamados 169 candidatos aprovados, além das 114 vagas. Ela quer saber se essa informação confere, pode ser o doutor Ludmar ou o José Roberto. Aí nós temos a Carly também. Ah, tá. A gente já falou sobre, Carly, o projeto ainda nós não tivemos acesso, o projeto aprovado pelo órgão com as alterações, tá? Nós não temos ainda. Tá, o José Augusto está dizendo aqui, concurso é a modalidade prevista constitucionalmente, a escolha prevista constitucionalmente para escolha, para administração pública. Parabéns, Sindijus, pela luta. A nossa luta é pelo serviço público, né? Não pela terceirização, pela precarização. Tá, o Dan Júnior faz uma pergunta, eu passo para o Ludmar, também posso ir respondendo depois. Ele está perguntando como fica a situação das equipes técnicas do psicossocial e CESO, né? Porque há diferenças nessa categoria, entre o pessoal do psicossocial, os analistas do serviço social e da psicologia do tribunal, e os profissionais que a gente tem das prefeituras cedidos para trabalhar para o tribunal. E também quais os principais problemas da desvinculação de analista, que exclusivamente os psicólogos e assistentes sociais, e a proposta parece ferir a autonomia profissional. Deixa eu colocar mais um. O Paulo Ramos pergunta também aonde que o tribunal achou a denominação de analista judiciário sênior, substituindo os atuais escrivães criminais, que está no artigo 9º da lei. Tá. E também o Zeno pergunta, na questão da tabela, né, que foi apresentada, na equiparação, ele coloca com o atual INT 1 se tornando INT 4, baixando o salário inicial. Isso afetará os aprovados no concurso? O pessoal da comissão,
oficial dos aprovados também está perguntando se tem alguma expectativa, Zé Roberto, para a aprovação da unificação, tá? Que foi aprovada no órgão especial. O Tiago pergunta se a proibição do aumento de despesa pelo período determinado que fala a lei engloba progressões e quinquênios. Não é bem um assunto, mas é uma dúvida também que tem angustiado os servidores, Lodimar. Acho que você poderia repetir aqui, né? O Davi faz um lembrete aqui para o doutor Ludimar, muito importante. Doutor Ludimar, o CNJ, quando julgou o nosso pedido de pagamento da URV, já tinha declarado que não podia interferir no orçamento dos tribunais. Eu vou parar aqui por enquanto, aí eu queria que o doutor Ludimar respondesse, depois o Zé Roberto, e aí eu passo as demais perguntas que estão vindo. Então, primeiro, Paulo Maurício Ramos, né? Só para dizer o seguinte, nós não sabemos de onde eles tiraram esse nome, tá? Na verdade, é um nome que é usado muito na iniciativa privada, né? Que é o grau máximo, né? O sênior, né? O quanto de emprego, de um cargo dentro de uma empresa. Então, a gente não sabe de onde eles tiraram isso, porque, como eu falei no começo, eles não discutiram efetivamente esse projeto final com o sindicato e com as associações. Então, essa é a importância. A outra questão que foi levantada, foi uma das primeiras aqui, ela diz o quê? Eu estou abrindo aqui para ler. Ó. Diz assim, na unificação de carreiras, em relação aos ocupantes do cargos de área de apoio, deve possibilitar a movimentação entre os 2 graus de jurisdição, nos termos da regra contida no artigo 3º da resolução. Então, ele permite. Só que lá na frente tem um outro artigo que diz o seguinte, que só será possível se não houver um déficit maior do que 1% de pessoal naquela secretaria ou naquele órgão, naquele setor está colocado. Então, praticamente, limita extremamente. A questão das tabelas, como eu disse no começo, ela está sendo objeto de uma análise, né? Mas o importante é dizer que consta expressamente na lei, na proposta de lei, dizendo o quê? Que a mudança de nomenclatura, a unificação de carreiras não significa aumento remuneratório e reenquadramento. Então, isso é muito importante a gente ter claro, que não coloca isso, que não está colocado. Com relação ao concurso, né? Eu repito aquilo que eu falei logo no começo, que, na verdade, o concurso ele está feito, aquele que está feito, no caso dos técnicos, e ele estabelece o quê? Ele estabelece um número de vagas, mas o tribunal pode chamar mais do que o número de vagas. Então, se o projeto estabelece um número maior, pode chamar um número maior. Lembrando sempre que só tem direito adquirido à nomeação aquele candidato que foi aprovado dentro dos limites estabelecidos no edital. Quanto à remuneração inicial, é um pouco polêmico isso, porque quando você faz o edital, se coloca um valor inicial, mas ele não necessariamente vincula a nomeação com aquele valor, ou com alguma vantagem, por exemplo, no edital. Porque pode ser que no meio do caminho ocorra uma mudança na lei, o Supremo Tribunal Federal já falou que mesmo para os servidores já nomeados, não existe direito adquirido a regime jurídico, tá? Então, por exemplo, uma gratificação que seja propter laborem, quer dizer, em razão da atividade do trabalho, e que não represente redução no vencimento do servidor, pode, inclusive, ser modificada ao longo da carreira dos servidores. O Zé Roberto usou alguns exemplos de modificações na carreira que ocorreram, ora para mais, ora para menos. Né? Infelizmente, nós estamos numa briga desde 97, as pessoas que estavam em 97 no sindicato, e nós que assumimos em 2006, no seguinte sentido, de que as técnicas do SAIG, por exemplo, que eram 84 assistentes sociais, pedagogas e psicólogos, né, e assistentes sociais ou pedagogos, elas foram rebaixadas na carreira, e durante o tempo todo, elas foram contratadas como psicólogo, assistente social e pedagogo, e depois foram rebaixadas para o cargo de técnico judiciário. As medidas judiciais, com exceção de 2 ou 3, todas as outras foram julgadas improcedentes exatamente sob o argumento de que não haveria direito adquirido a regime jurídico. Por outro lado, se o tribunal quiser, ele pode resolver essa questão. Diferente do que pareceu estar no julgamento do CNJ, meu entendimento é que não se trata de provimento derivado. Se trata, sim, de adequação de uma situação que já existia antes. Nós tivemos isso no estado do Paraná já, em relação à Lei 1366,
que é do quadro próprio do Poder Executivo. Nós tivemos com relação aos servidores da saúde, que é a Lei 1836, que também reconduziu pessoas que foram rebaixadas lá atrás para um outro nível de escolaridade, sem qualquer questionamento com relação a isso. O que o Davi fala é bem lembrado, né? Eu acho que tem bem lembrado por dois motivos. Um, que na época já o CNJ tinha dito que ele não podia, isso era lá no começo, o CNJ foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2005, né, 2004, e em 2008 já os sindicatos estavam no CNJ pleiteando o quê? Que os servidores tivessem o mesmo tratamento que os magistrados tiveram para receber aquele percentual que o Zé Roberto falou. Percentual que depois foi... Mas daí o que o CNJ falou? Nós não podemos interferir na autonomia administrativa e financeira, mas nós constatamos que há um problema lá e que o tribunal veja de resolver. O que o tribunal fez? Consultou o Tribunal de Contas para ver se não ofendia a lei da responsabilidade fiscal. O Tribunal de Contas deu ok e eles implantaram. Então, o presidente implantou por despacho, né, depois foi feita uma lei, né? E implantou por despacho o novo valor nos vencimentos dos servidores e pagou retroativo primeiro a 2002 e depois voltamos até 94. E recentemente ainda as pessoas estavam recebendo juros e correção monetária e tudo mais. Com relação à isonomia, o projeto não garante que haverá isonomia. Eles dizem que haverá uma rediscussão a partir do término da exigência da Lei Complementar 173. O que é a Lei Complementar 173? É uma lei que foi sancionada no dia 27 de maio. Ela estabeleceu uma série de... estabeleceu o encaminhamento de valores para os estados e municípios em razão da pandemia do coronavírus, mas colocou algumas contrapartidas em relação aos servidores públicos. Por quê? Porque o servidor público, infelizmente, está sendo alvo de todas aquelas críticas que nós vemos na televisão. É um ministro que vem e chama o servidor público de parasita, é um outro que diz que são privilegiados, é um outro que diz que trabalham um pouco, se aposentam muito cedo e ganham muito, né? Então, tudo isso é esse ataque aos servidores. E eu quero aproveitar novamente para dizer o quê? Se alguém tinha alguma dúvida da importância dos servidores, agora está vendo. É oficial de justiça que, apesar da pandemia, continua trabalhando nas ruas, as pessoas estão fazendo trabalho remoto, são os servidores da saúde que estão atendendo diretamente, são os trabalhadores da educação que estão fazendo teleaulas. Então, vamos deixar claro assim, que é alvo de ataque. Então, uma das exigências colocadas era que não deveriam ser criadas despesas novas até 31 de dezembro de 2021. Mas, para quem perguntou ali sobre as progressões por antiguidade e por merecimento, a própria Procuradoria-Geral do Estado emitiu um parecer, que é o parecer 13 de 2020, e nesse parecer eles dizem que não está proibida a database, não está proibido as progressões e promoções que já tinham direito adquirido, não está proibido aquilo que já tinha lei prevendo anteriormente. No entendimento deles, a única vedação que fica é a criação de novas despesas e a suspensão da contagem de tempo para fins de licença-prêmio e avanço na carreira. Então, se uma pessoa completaria o requisito para ter direito a uma progressão, a licença-prêmio, por exemplo, no dia 29 de maio, ela só vai completar isso no dia 1º de janeiro de 2022. Então, esse é o quadro. Então, o que eu quero dizer, assim, a André já falou onde tem a minuta inicial do projeto de lei, vale a pena as pessoas entrarem, lerem, questionarem, verificarem os comparativos que existem ali, quantos cargos serão extintos naquele, quantos cargos de desembargadores vagos serão extintos, quantos cargos comissionados serão extintos, serão criados, para onde vão essas pessoas, a nomenclatura que os novos cargos passam a receber. Eu acho que é muito, a gente não consegue fazer isso em 50 minutos, 1 hora, então seria interessante que as pessoas lessem o projeto, formulassem questões, encaminhassem para o sindicato, né? Eu acho que a Pamela e o Léo podem colocar o e-mail de novo ali do sindicato, que é o Consciência e Luta, que as pessoas mandem as perguntas e nós vamos respondendo. Mas mais do que respondendo, eu sugiro que as pessoas tenham uma intervenção direta na defesa dos seus direitos nesse processo todo, né? Então, me parece que eu respondi as principais questões ali, as demais eu deixo para o Zé Roberto. Alguma ficou pendente das que se fez, Andréia? Está fechado o microfone. Alô? Oi. Oi.
Não foram respondidas, Okay. E tem mais algumas. Mas o Zé Roberto vai complementar aí, depois a gente continua. Tá. Zé? Bom, com relação à pergunta da unificação, se vale já, né? O tribunal assumiu o compromisso perante o CNJ lá de que faria a unificação das carreiras. No entanto, essa lei, como o Ludimar já frisou, vale a partir de 2022. Então, eles vão mandar esse projeto para a Assembleia e essa unificação vai ser feita mesmo a partir de 2022. Não vai ser agora, de imediato. Tanto é que se vê, quando em relação ao processo administrativo, por exemplo, foi frisado pelo desembargador Sarão, lá no órgão especial, inclusive, na sessão, né, de que o processo administrativo, em caso ocorra para até os servidores novos, os novos técnicos contratados, depende aonde eles forem lotados. Se forem lotados no primeiro grau, por exemplo, serão sujeitos às regras do processo administrativo do primeiro grau. Se for no segundo grau, e com a infração supostamente atribuída ao servidor no segundo grau, será julgado e apreciado o processo de acordo com a regulamentação do segundo grau. Então, isso leva a crer que essa unificação é só 2022 mesmo. Não tem como ser feita agora. O projeto manda, mas a partir de 2022. Daí, com relação à nomeação, foi perguntado se era 114, ou que estava no edital, e mais 169. Olha, na reunião da administração e também no órgão especial foi falado que eles iriam chamar 169. Não falaram em 114 mais 169. Falaram o número exatamente 169. Como o Ludimar frisou, os 114 têm o direito adquirido a ser nomeados, porque está no edital o número de vagas. Além disso, é poder discricionário da administração pública. Então, eles podem chamar, vou dizer, dos 114, chamar mais 55, né? Além disso, como pode chamar além dos 169? Mas isso é uma coisa que nós não podemos garantir hoje. É poder discricionário da presidência. E eles falaram que vão chamar 169, quer dizer, os 114 mais 55. É isso aí, né? E daí, lembrando que o pessoal da atividade externa, como o Ludimar falou, continuam trabalhando, tem também o pessoal do psicossocial, né? Que continua sendo obrigado em algumas comarcas e no tribunal a fazer visitas e realizar diligências externas, e que a gente está brigando por isso. Até pedimos, recentemente foi feito um pedido de um adicional de insalubridade para todos aqueles que exercem atividades externas. Então a gente está atento e procurando aí suprir da melhor forma possível a proteção à saúde desses trabalhadores e também da própria população, porque não podemos saber, né, se esse vírus que está aí, né, pode ser contraído, numa visita dessas pelo servidor, ou o servidor já estar contaminado e assintomático e levar para a pessoa, aonde ele vai fazer a visita. Então é algo que a gente não tem esse controle. Então temos que tomar todas as precauções e estamos atentos a isso. E o sindicato continua participando da Comissão de Saúde, e em breve, né, sairão as diretrizes aí e vão divulgar para toda a categoria, né, sobre a proteção ao servidor, aos magistrados, à população que vai frequentar os ambientes, caso voltemos até o final do ano, né, atividade presencial, que há uma incerteza muito grande sobre isso também, né, então a gente continua nessa questão. E atentos também aos ataques que podem vir novamente do Executivo, assim, daqui nacional, estadual, como também no Executivo Federal, que estão ao tempo todo tentando retirar direitos e constatando que o servidor público é o vilão de toda essa história. E nós estamos nessa campanha de valorização do servidor e do serviço público. Como o Ludimar frisou, né, hoje parece que o pessoal está vendo a importância do serviço público, porque se não existir isso, é tudo iniciativa privada. Se precisar de um médico, vai ter que pagar, se passar o projeto do governo aí, né, de privatização. Se precisar de uma assistência, vai ter que pagar. Se não tiver plano de saúde, tem que ser no particular. A escola, a mesma coisa. Se não tiver a escola pública, tudo vai ter que ser pago. A creche também, né? E a própria justiça. Se privatizarem tudo, é claro que vai aumentar também o custo de acesso à justiça. Então é algo que nós estamos atentos aqui a nível estadual e federal, sempre nessa discussão, porque vai complicar daqui para frente, e nós vamos ter que mudar até nos reinventarmos como sindicato, como trabalhadores, porque eu acredito que a atividade nossa daqui para frente vai ficar dividida entre presencial e
ver no teletrabalho, não vão voltar todo mundo ao mesmo tempo, então nós vamos ter que mudar muitas coisas e corrigir a questão da administração e encarar essas mudanças daqui para frente de uma forma a garantir os nossos direitos. Não sei se eu deixei alguma coisa, André, se tem uma outra coisa que eu posso falar, pode passar, por favor. Quero agradecer a participação de todos, né? Tem muita gente, muitos servidores participando, os nossos colegas que já foram aprovados também. Eu queria dar bom dia para o Paulo Sérgio, lá de Maringá. Que bom que você está aqui, Paulo, obrigada pela sua participação. A Ana Maria Tozin também está aqui. Tem a pergunta dela, já vou passar, mas as perguntas que chegaram aqui, chegaram várias. Oi, Dulce, Fernando Sassamoto também, de novo aqui participando conosco, e ele falou que vergonha esse PL, e é verdade, Fernando, assim, bem decepcionante o que chegou. Eu só queria responder aqui para o Dan Júnior, nessa questão dos colegas do psicossocial, Ludmar, porque foi alterado aí a nomenclatura, eles deixaram de ser analistas, né, e passam a ser psicólogo judiciário e assistente social judiciário. O que o desembargador Eduardo Sarrão disse e está nesse projeto, no projeto que foi para o órgão especial, tá? O aprovado, lembrando que nós não tivemos acesso ainda, foi que eles estarão na mesma tabela do nível superior do primeiro grau. Então, quanto a isso, não muda. Agora, teve vários problemas no descritivo de funções que nós levamos, inclusive na reunião que nós tivemos com o presidente na sexta-feira passada, né? Chamado Serviço Social de Assistência Social, né? Isso muda tudo, enfim, mostra um total desconhecimento da nossa área e também as atribuições, tanto do assistente social como do psicólogo, tinham várias atribuições que não são atribuições nossas dentro do trabalho no Tribunal de Justiça, e foi contemplado naquele momento, né, o desembargador Eduardo Sarrão disse que seria retirado e passado na sequência, para que o CONCIG, então, coloque as atribuições corretas das duas profissões. Nós estamos aguardando, porque nós queremos ver esse documento final, para saber se de fato vai acontecer isso. Então, a princípio, prejuízo não terá, né? Mas eles desvincularam do analista, e nós entendemos que tem a ver com a questão da equiparação com o segundo grau, porque entre os analistas, tanto os psicólogos, assistentes sociais, tem também os contadores, né, que fazem laudo, pareceres, então teria essa similidade, essa equivalência com o nível superior do segundo grau. Desvinculando, não tem mais, né? Então, eles fizeram um amarrado ali nesse projeto justamente para isso. E, infelizmente, o que acontece é que ficou no mesmo, né? Questão de aumento salarial, até do nível médio, né? Não teve efetivamente essa alteração. O Zé falou, o doutor Ludmar falou também, mas eu queria pontuar que nós fizemos uma discussão na direção que, independente de que isso a questão financeira só possa se efetivar em 2022, nada impede de já se trabalhar nessas tabelas, já se ter algo pronto, inclusive para os analistas também, que estão ficando para trás. Então, essa vai ser a nossa discussão. Nós estamos passando para o nosso assessor econômico, Cid Cordeiro, que muitos conhecem, para fazer, estudar essas tabelas, as anteriores, o que nós fizemos no nosso pedido, que foi para o CNJ, e nesse projeto foi totalmente ignorado, tá bom? Carly, assim que nós tivermos o projeto, a versão final, nós vamos publicizar no site, nos grupos, a gente vai espalhando para vocês saberem. Eu vou, então, aqui às demais perguntas, um minutinho. Tá, a Lenise, doutor Ludmar, está perguntando aqui se o Sindijus
na verdade, eu vou perguntar isso aqui para o Zé Roberto. Se o Sindjus tentar obstar a aprovação do projeto elaborado pelo TJ, não estaria prejudicando alguns benefícios estabelecidos aos servidores, especificamente no caso dos escrivães? O Ézio também está sugerindo aqui, Zé, que precisa incluir a indenização de transporte aos avaliadores, não só aos técnicos que são oficiais de justiça. Tem também a Cláudia, eu não sei se o Ludimar respondeu, doutor Ludimar, mas ela está perguntando a questão dos técnicos especializados em infância e juventude, né? Além de todas as lutas que foram sempre negadas, como será daqui para diante, né? Com relação às técnicas do SAIG. Também tem uma pergunta do Edson Correia. Doutor Ludimar, como ficará a diferença salarial entre técnicos judiciários de primeiro e segundo graus que entraram no mesmo período e estão com salários distintos? E se é possível pedir retroativo dessa diferença? A Carly faz uma colocação fundamental e que é algo que a gente sempre frisou, que... não foi a Carly, desculpa, eu perdi aqui, mas ela essa servidora disse que a isonomia não é só com relação ao salário, mas a isonomia de tratamento, a questão do PAD, até eu gostaria que o Zé falasse um pouquinho como é que ficou o PAD. Não foi a Carly mesmo, desculpa, minha querida. Mas não é só em relação aos efeitos financeiros. E o PAD também fica para 2022? Essa é para o Zé Roberto. A Eduarda Folman também está falando da questão do PAD, se não pode ser tratada agora. A Lenise também pergunta, doutor Ludimar, sobre os anuênios, se eles foram suspensos. A Eduarda também está perguntando sobre a questão das relotações. Quero saber também o que o sindicato fará a respeito das relotações indeferidas. Se há informação se essas vagas já vão direto para os novos concursados. Eduarda, essa aqui eu posso até te responder, que eu tenho acompanhado essa movimentação, que nós estamos em contato lá com o doutor Rodrigo do Amaral e também com o pessoal do DGRH. Foi um pedido nosso, um pleito nosso, para que, abrindo a relotação, antes de se chamar os novos colegas, os novos servidores, que fosse aberta a relotação de todas as vagas, para que os servidores que já estão na carreira possam optar e possam fazer a movimentação. Foram abertas, primeiramente, as vagas daqueles que se encontram que relotaram, mas que, na verdade, ficaram designados na origem por falta de servidores. Então, essas vagas foram disponibilizadas para que esses servidores tivessem o direito efetivo de relotarem, né? De assumirem nas vagas para as quais eles foram relotados. E, na sequência, o que nos foi passado é que abrirão as demais vagas. Então, nós estamos insistindo com a administração que isso ocorra antes do chamamento dos colegas, dos novos colegas, que nós queremos que venham logo. Também o pleito do sindicato, a gente está muito feliz por vocês estarem chegando, mas nós queremos que os colegas que já estão na carreira tenham o direito de assumir, de fazer essa movimentação que há muito não conseguem. O Fernando Sassamoto está perguntando, na PL não fala nada acerca dos técnicos cumpridores de mandado, bem como no anexo B não coloca como atribuições dos técnicos cumprirem mandados. Gostaria de saber como fica agora, doutor Ludimar. Também é um pedido aqui, Vlone, sobre os aposentados, se eles serão afetados financeiramente com esse projeto de alguma forma ou não. E o Jean Matheus Cruz, doutor Ludimar, poderia deixar claro se os técnicos aprovados no último concurso terão salário reduzido conforme a nova tabela ou será utilizada a tabela vigente? Com a palavra o doutor Ludimar e depois, na sequência, o José Roberto, por favor. Então, vamos lá. Primeiro, falando da questão dos técnicos, que foi a última questão colocada, né? E isso está dentro daquilo que nós falamos no começo, que a assessoria econômica está analisando.
para ver se realmente há uma redução. Aquilo que eu disse, eu entendo que se houver uma redução no vencimento inicial, já ocorreu isso em outros momentos. Os novos investidos no cargo serão investidos no início da carreira, salvo se houver alguma lei autorizando a ingressar níveis acima para se equiparar àquilo que estava previsto no edital. A princípio, não se afeta em nada os aposentados do ponto de vista econômico e financeiro. Por quê? Porque não está havendo alteração na tabela. Como o Zé Roberto falou logo no começo, e só ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2022, por conta da Lei Complementar 173. Então, não haveria nenhuma interferência. O que houve interferência para os aposentados foi agora, no mês de abril, né, que houve a redução do teto de contribuição previdenciária e o aumento do valor da contribuição previdenciária. Então, isso já foram afetados, mas não haveria ir pela frente. Com relação ao processo administrativo disciplinar, que alguém perguntou ali, eu gostaria de deixar registrado que o sindicato apresentou uma proposta há um período atrás ali, onde propunha uma alteração, inclusive na concepção do processo administrativo disciplinar. Porque hoje o processo administrativo disciplinar tem sido usado como uma forma de constrangimento para servidores que não conseguem, por falta de condições de trabalho, que não conseguem dar conta de todo o trabalho que está sendo colocado para eles. Então, a nossa proposta era o quê? Que o primeiro passo, ao invés de instaurar um processo administrativo disciplinar para aplicar uma penalidade, salvo naqueles casos de falta grave, que fosse feito um trabalho de recuperação de servidor, é a terminologia que se usa, que é a possibilidade do termo de ajuste de conduta, que é a possibilidade de submeter esse servidor a algum tipo de reciclagem, algum tipo de reaproveitamento e tudo mais. Então, essa é a questão. Outra, com relação a analistas e técnicos e tal. O que está se colocado, na verdade, é que nós sempre sustentamos que o analista do psicossocial, as técnicas do SAGE e as psicólogas e assistentes sociais da secretaria, todos tivessem o mesmo tratamento de forma a garantir não só a isonomia remuneratória, mas a isonomia de tratamento e de enquadramento funcional. Para quem perguntou qual a limitação da remoção de primeiro para segundo grau, ao contrário, tem uma disposição que diz o seguinte: não haverá transferência compulsória de servidores com atuação na área de apoio direta à atividade judicante de um grau de jurisdição para o outro, se o déficit de servidores num dos graus de jurisdição for igual ou inferior a 1% do total dos servidores, né? Salvo decisão motivada do presidente do Tribunal de Justiça. Então, esse salvo decisão motivada do presidente do Tribunal de Justiça permite que, mesmo que esteja havendo mais do que 1% de falta pessoal, que ele possa fazer a transferência compulsória. Me parece que não está excluindo a possibilidade dos técnicos judiciários continuarem sendo cumpridores de mandatos, até porque essa é uma política que o tribunal adotou, que ao invés de fazer concurso público para oficial de justiça propriamente, ele utiliza-se do trabalho dos técnicos judiciários que são designados. A nossa discussão maior, Fernando, é o quê? É garantir a estabilidade, é criar uma área de atividade para os técnicos cumpridores de mandatos, de forma que eles não vivam constantemente sob ameaça, né? E com relação à questão da remuneração em si como um todo, deixar bem claro que está colocada que só ocorrerá mudança de remuneração a partir de 31 de dezembro de 2021. Quando alguém pergunta, os quinquênios anuênios estão suspensos? Então, nós não estamos falando do PL que o Tribunal de Justiça está mandando para a Assembleia Legislativa. Nós estamos falando da Lei Complementar 173, que diz que tudo deveria ficar, de uma certa forma, congelado até 31 de dezembro de 2021. Desde o começo, o nosso entendimento que aquelas vantagens que já tinham lei previstas, ou aquelas pessoas que cumpriram os requisitos, né, por exemplo, alguém cumpriu o requisito para ter o anuênio, que isso não seria interrompido. A única coisa é o quê? É que esse período, desde o início ali, desde a lei do dia 27 de maio, até 31 de dezembro de 2021, né, cessa a contagem de tempo para fins de anuênios, quinquênios, progressões, promoções, inclusive a licença especial, né, que está previsto lá no Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário e no Estatuto dos Servidores Estaduais. Então, parece que eu respondi essas questões, e reiterando, eu acho que muitas questões nós
Não temos a resposta pronta ainda, porque nós tivemos acesso a essa versão inicial a partir de segunda-feira, e nós estaremos progressivamente aperfeiçoando e tal. E aí, quando a pessoa fala se a interrupção da tramitação, isso causaria algum prejuízo e tal, é uma avaliação que será feita constantemente e, obviamente, com a presença da categoria, né? Quem vai decidir com o sindicato se vai tentar dificultar a aprovação ou não desse projeto na Assembleia, ou, primeira medida, tentar interferir para melhorar o projeto. Essa é a primeira medida. Isso será, né, Zé Roberto e André, será discutido amplamente com a categoria. Esperamos que a gente tenha condições de fazer isso presencialmente, mas se não for, vamos fazer por esse sistema que a gente está fazendo, que é atividade online, né, as pessoas participando de forma virtual, né, nesse período. Então, me parece que, assim, a síntese do projeto está ali, André, né, essa questão. Eu quero reiterar que as pessoas, então, acessem ao projeto, mesmo que seja uma versão inicial, porque eu acompanhei a decisão lá no órgão especial, e foram detalhes apenas que mudaram em relação ao que tinha sido apresentado. Me parece que não alterou na essência em nada, né? Então, as pessoas podem usar como parâmetro isso, e nós vamos, assim que tiver acesso ao texto final, a redação final do texto, a gente disponibiliza para os servidores darem opinião, questionarem, proporem mudanças que o sindicato encaminhará sempre. Tá sem som, Andréia? Você? Oi. José Roberto, você pode responder? Acho que eu passei, né, umas 2 questões para você. Sim, passou, eu vou responder agora. E eu só queria dar uma lembrada para o pessoal que está nos acompanhando aí, se puderem dar um like lá no YouTube, se está assistindo, e se inscrever no nosso canal e acompanhar as publicações nossas no Facebook também, que é o nosso meio de contato agora, né? Já que o presencial está com toda essa dificuldade. Bom, com relação à pergunta do Ezra, que falou da indenização de transporte para os avaliadores judiciais, lembrando que nós já fizemos esse pedido e isso foi debatido amplamente com o tribunal. Eles falaram que iam colocar tudo na 219, né? Naquela época, foi empurrando com a barriga. E eles não colocaram nada porque isso não faz parte da 219. Então, esse assunto vai voltar à nossa pauta agora, assim como eu disse, o adicional de insalubridade para o pessoal que está na atividade externa, e essa pauta vai voltar a ser debatida com o tribunal agora, que é a indenização para os contadores e avaliadores que são obrigados a usar, né, o carro próprio para exercer a sua função dentro do Tribunal de Justiça, quer dizer, uma despesa menor para o tribunal, assim como os oficiais de justiça disponibilizam os seus carros aí para trabalhar para o Tribunal de Justiça, trabalhar para a administração pública. Então é lógico que nós vamos brigar por isso, sim, está na nossa pauta, e já fizemos o pedido e vamos reiterar, sim. Com relação à diferença salarial entre os técnicos, que foi indagado também, nós já falamos, tem essa diferença, isso também foi objeto de debate nas comissões lá dentro do tribunal, e está no nosso pedido das reivindicações, inclusive com o pessoal do segundo grau, que também tem diferença lá entre eles, né, da questão dos enquadramentos. E nós vamos discutir isso, já que as tabelas, como diz, só vale a partir de 2022, nós vamos discutir tudo isso agora. E vamos cobrar, sim, que seja acertado de uma vez por todas isso, para a gente poder resolver a questão e termos um plano de carreira, quem sabe, né, na sequência, desde que sejam corrigidas essas distorções. E que nós vamos fazer de tudo para ser feito nesse período agora, desde que passe esse projeto na Assembleia lá, que eu acredito que vai passar, né? Nós podemos verificar, como o Ludimar disse, se vamos tentar impedir a tramitação ou não, mas isso depende do texto final que vier, que nós vamos debater e vamos discutir com a categoria, se não for presencial, por esse meio eletrônico, qual será o melhor encaminhamento. Com relação ao processo administrativo, então isso já vai ser discutido já, nós já cobramos isso, inclusive no órgão especial, foi lembrado lá que o desembargador Perfeto, que era o responsável por essa questão, estava na comissão, também foi interrompido o trabalho por causa da 219. Então, já que a 219, na visão do tribunal, foi resolvida, então nós vamos voltar a debater isso. E já vamos cobrar, a partir dessa semana também, que seja, vamos dizer, restabelecida aquela comissão que discutia o processo administrativo. Porque isso não depende de dinheiro, não depende de investimento, não tem nada de limitação na lei 173.
Isso aí nós podemos discutir, sim, e encaminhar um projeto de lei à parte. Eles frisaram que é um projeto de lei à parte, então nós vamos buscar esse projeto de lei à parte para regularizar isso que não tem nada a ver com a questão financeira. Né? Estejam certo, pessoal, que a nossa pauta de reivindicações, que vocês sabem que era enorme, né? Inclusive na época da greve em 2015 tinham 23 itens, né? Que nós depois acabamos reduzindo, porque senão não teria possibilidade de levar uma greve com 23 itens. Lembrando disso, nós fizemos isso na Assembleia, depois foi aprovada uma pauta menor, e que nós atingimos a pauta, por isso saímos do movimento. E saímos com vitória, porque inclusive não tivemos nenhuma punição. Né? Nenhuma punição com o pessoal, e tivemos, inclusive, o retorno financeiro dos dias descontados, coisa que outros sindicatos e outras categorias que tiveram esse mesmo movimento de enfrentamento, né, tiveram diversos problemas. Nós aqui não tivemos nenhum. Então, é isso mais ou menos o que foi indagado, né? E eu pergunto para vocês aí, se tiver mais alguma questão, Andréia, por favor, encaminhe, que nós estamos aqui para isso. Embora estejamos chegando no limite horário, né? Mas não sei como é que funciona isso aí. Porque eu sabem que eu não sou muito atrelado a isso, né? Esses dias eu estava brincando ainda, né? Que eu e a Andréia seríamos a Maju e o Heraldo Pereira, né? Então a palavra com você agora, o Maju do Sindijus. Eu me sinto muito honrada, né, ser comparada com a Maju. Mas, assim, eu tenho uma pergunta aqui bem importante do Edson Correia, lá de Cascavel, até a nossa colega Arlete já respondeu. Eu quero só reforçar, Edson, você fez uma pergunta muito importante, e eu sei que é a dúvida de muitos servidores. Você está perguntando sobre os números da lotação paradigma, foram reduzidos e não observados os acervos. Foi questionado isso pelo Sindijus. Então, essa questão do acervo foi, desde que nós tivemos conhecimento da 219, Edson, e nós começamos a fazer os cálculos, a tentar entender os números, nós vimos que o acervo não era incluído nos cálculos. E isso, na verdade, está na própria 219, o que complica mais ainda. O CNJ não entende que o acervo deva fazer parte dos cálculos da lotação paradigma. Aí nós começamos a questionar, independente disso, o tribunal diante da realidade, né? E aí nós tivemos várias conversas com o doutor Rodrigo do Amaral, insistimos, temos pedido, inclusive, com relação ao acervo, e aí o que o tribunal começou a fazer? Isso que a Arlete está dizendo, eles entenderam que realmente eles tinham que fazer alguma coisa com o acervo, porque em várias comarcas, principalmente no interior, na capital também tem muito esse problema, região metropolitana, mas tem alguns lugares no interior que eles estão estrangulados e não tem como fazer. Então, como é que vai resolver? Com os próprios servidores, vai demorar o quê? 10 anos para baixar esse acervo? Então, eles entendem o acervo como um problema temporário. Então, eles entendem que não dá para abrir vaga para um servidor que vai ficar lá permanentemente se esse acervo vai baixar. Expectativa, né? Expectativa e realidade. Então, mas pelo menos eles têm a intenção de atacar esse acervo, seja com força-tarefa ou com... Na verdade, eles estão propondo a força-tarefa. E nós fizemos uma colocação também do cuidado com a força-tarefa. Por quê? Nós tivemos em vários locais de trabalho que tiveram essa força-tarefa remota e tiveram mais problemas do que soluções, né? Muitas vezes, servidores que não conhecem, não entendem, então acabava dando mais trabalho para a secretaria do que ajudando. Então, nós insistimos e continuamos insistindo que essa força-tarefa precisa ser presencial, não tem como ser remota. Então, é claro que tem pagamento de diária, tem uma série de coisas que o tribunal resiste em fazer, mas o posicionamento do sindicato é que esse acervo, se não for contado, de fato, na questão da lotação paradigma, que sejam monitorados, aonde o acervo está muito alto, e que seja designada uma força-tarefa efetiva, como eram feitas anteriormente, né, presencial, para que esse acervo seja baixado. Nós temos problema de muito servidor respondendo PAD por conta disso. Então, não é justo. Então, então nós estamos nos preocupando, a gente está tratando disso sim, tá, Edson? Só para você ter essa certeza.
Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma. Nós tivemos aqui a pergunta da Rebeca Sibinello. Bom dia, Rebeca, seja bem-vinda. Com a unificação dos aprovados no concurso de técnico, poderão ser nomeados para exercer função no segundo grau também? Isso passa a valer imediatamente? Eu vou colocar essa última pergunta para o Ludimar. São 11h16, a gente tem mais algumas outras, e assim, no que a gente não conseguir, gente, eu quero pedir desculpa para vocês, no que nós não conseguimos responder, por favor, mandem ainda hoje no Consciência e Luta, essas perguntas que, por algum problema, a gente não conseguiu responder todas. Mandem no Consciência e Luta, que está passando aí o e-mail certinho, e nós já respondemos para vocês. O que nós não conseguimos responder, nós já encaminhamos para o doutor Ludimar, e ele prontamente vai responder. Então, eu queria pedir para o doutor Ludimar fazer essa pergunta, e passar para o José Roberto também falar um pouquinho, Zé, o que acontece agora? Tá, eu queria pedir para você reforçar, porque muitos servidores acabam ficando desanimados, acham que acabou tudo, que não tem mais o que fazer, e que está tudo perdido, e não é assim a história, né? Então, acho que seria bem importante você fazer essa fala antes de nós finalizarmos, para mostrar o que o Sindijus já tem feito, você já falou um pouco, e os caminhos que a gente tem discutido desde a sexta-feira, quando nós tivemos conhecimento desse PL, tá bom? Então, doutor Ludimar, por favor, queria passar essa pergunta, e depois para o Zé Roberto. Então, eu já aproveito e faço as considerações finais, né, André? Então, tá. Então, primeiro, assim, eu entendo que as pessoas que forem chamadas do concurso, eles serão nomeados no cargo e no grau de jurisdição para o qual fizeram o concurso. Depois, o remanejamento entre o primeiro e o segundo grau torna-se possível com a legislação. E, por fim, dizer o quê? Nada disso está aprovado pela Assembleia Legislativa. Foi aquilo que eu falei na semana passada. O Tribunal de Justiça manda para a Assembleia Legislativa, a Assembleia vai discutir, depois de discutir do que ela aprovar, cabe ao governador sancionar ou não. Então, não é um processo rapidinho que na semana que vem está tudo unificado, né? É um processo um pouco complexo esse de tramitação na Assembleia, de sanção do governador, de discussão. Então, eu até quero sugerir, André, Zé Roberto, as pessoas que estão vendo aqui, que as pessoas já comecem a articular, quem conhece deputados e tal, que serão os que decidirão a respeito disso, que comece já a conversar com os deputados que são da sua região ali e tal, mostrando as mudanças que são importantes serem feitas nesse projeto quando ele for para a Assembleia Legislativa. Quero, finalmente, parabenizar muito a direção do Sindijus por mais esse momento, né? Nós vimos aí que um número grande de pessoas estava acompanhando, e com certeza muitos outros verão, ou no YouTube, ou no Facebook, por várias formas ali, e desejar a todos que a gente possa fazer, e deixar claro o seguinte, não está tudo perdido, tá? Se a gente entender que está perdido, cada um vai para a sua casa. Nós entendemos que há muito a ser feito, passando esse projeto ou não passando, o Zé Roberto já disse, as reivindicações históricas do sindicato, elas serão levadas até o fim, e faremos de tudo para que elas sejam reconhecidas pelo tribunal e aplicadas aos servidores. E, deixando claro o seguinte, nós temos uma preocupação, eu pelo menos, e a direção do sindicato tem uma preocupação muito grande com o excessivo número de processos administrativos disciplinares que são abertos, como forma, às vezes, até de perseguição dos servidores. Ou, às vezes, que não é perseguição, mas por ele não ter conseguido cumprir uma diligência, por exemplo, não porque ele não queria, mas por falta de condições para tal. Então, que a gente aproveite desse momento que nós percebemos como o tribunal tratou os servidores, que ao invés de discutir diretamente com os servidores, não fez essa discussão, nós entendamos que não adianta cada um continuar puxando só para o seu lado. Se o técnico judiciário puxar só para o teu lado, o analista puxar só para o seu lado, se o assistente social só para o seu lado, se o oficial de justiça só para o seu lado, se o assessor jurídico passar só a defender a sua tese, né, nós vamos perder todos. Então, é importante que a gente unifique em cima de bandeiras comuns. Então, bom dia, uma boa tarde para as pessoas que estão acompanhando e um bom trabalho, porque a gente
né, sabe que a demanda está, inclusive, maior nesse momento no Tribunal de Justiça. Obrigado. Zé Roberto, também para suas considerações finais. Obrigado, André. Bom, pessoal, primeiro agradecer aí ao pessoal, nossa equipe de comunicação aí, o Leandro, que é o nosso coordenador responsável, a Pamela, o Gustavo, o pessoal da Quem TV, que está trabalhando, aos funcionários, a Jennifer, a Rosana, que ficam aí na retaguarda, assim como a nossa direção liberada, eu vi a executiva presente também, acompanhando e nos auxiliando nesse novo sistema, que é novo, a gente está aprendendo, então se tiver alguma falha, nos desculpem, mas vamos procurando melhorar sempre essa interação. E deixar claro para vocês, pessoal, a carreira não está perdida, como o Edmar disse. Isso aí é só a 219, que só tratava dessa redistribuição de força de trabalho, que é o que interessa a administração. A nossa pauta, a isonomia, está presente e continua e vai continuar. E lembrando que a nossa luta como trabalhadores, pessoal, como dizia o meu sogro, essa luta é eterna, ela não para, e é todo dia, e todo dia nós temos ataques dos patrões, né? Seja do Tribunal de Justiça, seja do Executivo, seja do Governo Federal. Até há pouco, eu estava vendo aí uma mensagem que nos foi enviada aí, de um projeto que está lá, tramitando no Federal, um estudo, para ver como eles vão controlar os servidores públicos no âmbito federal, que por enquanto está lá, né, federal, nas redes sociais. Eles estão querendo controlar até a manifestação e dizendo que até a vida privada do servidor terá que haver um controle devido ao novo sistema de trabalho que está sendo exercido. E eles começam a questionar até o sistema, dizer, o servidor público tem que ter o decoro, a aparência, a maneira de agir no seu ambiente de trabalho. E hoje eles consideram que o ambiente de trabalho pelo trabalho remoto está na sua casa, então eles querem controlar até o que você faz na sua própria casa. Olha, é absurdo, então os ataques vão continuar e vem outras coisas aí na sequência, tenho certeza disso. E a importância é estarmos todos unidos nesse momento, construindo uma entidade forte no sindicato, porque é o que nos representa, é através do sindicato que vamos enfrentar isso, que o sindicato não é só a direção, o sindicato somos todos nós. E o nosso inimigo, pessoal, não está aqui dentro da entidade sindical ou dentro da sua associação. O nosso inimigo está lá fora, certo? São os governos, são os patrões que querem tirar nossos direitos e transformar tudo isso numa atividade privada onde vai ter lucro apenas para os grandes empresários. Então nós temos que ter ciência disso. Estamos sob ataque e vamos continuar. E para nós defendermos os nossos direitos só tem uma forma, temos que estar juntos. E essa luta pela isonomia não acabou aqui e agora, tá certo? Não acabou. Ela continua dia a dia. Vamos brigar pela nossa pauta de reivindicações, pela equalização da tabela, pela redução das diferenças salariais, pela redução da diferença de tratamento, certo? Pela mobilidade dos servidores, se eles querem, mas que seja feito isso com responsabilidade, com segurança para o servidor, e que não se torne isso uma nova forma de assédio, porque nós sabemos que isso está existindo, inclusive na forma remota. Porque você trabalhando em casa, você fica praticamente 24 horas à disposição da administração. E isso obriga você a ter mudanças radicais da tua vida pessoal também. Então, é claro que tudo isso nós estamos debatendo nas comissões de saúde aqui no tribunal, na federação, e vamos entrar na comissão do CNJ, estamos buscando isso lá, vamos discutir para garantir a nossa vida, uma qualidade de vida para o servidor e uma boa prestação de serviço público à população, que é a nossa atividade fim. E para isso temos que estar bem também e com saúde. Então, agradeço a todos que colaboraram com essa live e agradeço também a todos aqueles que participaram. Todos os servidores, os concursados e outros, até fora da categoria, eu acredito que estejam acompanhando e vão poder ver depois nos nossos meios de comunicação. Então, estamos à disposição. Utilizem o e-mail Consciência e Luta, tem os celulares que se podem nos ligar, mandar mensagem. Estamos aí trabalhando. Não paramos em nenhum momento pelo fato de estarmos em casa. O sindicato não tem atividade presencial lá, mas os funcionários também estão em teletrabalho, certo? E tem atendimento normal para todos aqueles que quiserem qualquer informação. Da nossa parte, estamos aí para isso. Tá? Agradeço a todos e agora, Andréia, é com você. Obrigado. Obrigada, doutor Ludimar, mais uma vez, pelo seu apoio, né? Por esse apoio aqui com a gente, pela participação. Obrigada, Zé Roberto. Queria só terminar
O Regis Ferdinando fez uma pergunta muito importante, que ele perguntou se há algum estudo sobre produtividade paradigma. Então, eu quero lhe dizer que nós pedimos a um técnico do DIEESE para fazer esse cálculo para nós. Está demorando um pouco, porque está sendo difícil ter os dados do tribunal que ele precisa, os números para ele poder trabalhar, mas nós já contratamos, então, esse técnico, nós pagamos o DIEESE, né, e ele vai fazer isso para nós. Nós queremos ter, porque, assim, a conversa com o tribunal tem que ser na base documental, com fatos, com números, e é assim que nós vamos fazer, tá? Eu também quero agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso pessoal aí do jornalismo, o Léo, do audiovisual, que estão sempre nos apoiando. Obrigada, Leandro, nosso coordenador, que também está à frente de todas as lives aí na produção. Agradecer o apoio da direção, que está aí com a gente, nesse trabalho que é árduo, que que é pesado, mas que nós nos dispusemos a fazer quando nós fomos legitimamente eleitos por essa categoria. E eu queria terminar, o doutor Ludimar falou uma coisa que eu defendo muito, e toda a direção também, que é a unidade dessa categoria. Nós não somos várias categorias, nós somos uma categoria com vários cargos. E muitas vezes nós os atacamos, e a gente escuta, o Sindijus só defende oficial de justiça, não, o Sindijus só defende técnico, o Sindijus... Não, o Sindijus defende a categoria dos servidores do Judiciário Paranaense, 1º e 2º graus. E enquanto nós não entendermos que nós somos uma categoria só, o tribunal avança e o tribunal vence. Porque, infelizmente, nós fazemos parte de uma estrutura que gosta de dividir a categoria, né? Gosta de dividir, é uma estrutura que nos adoece, e a única forma de combater isso e de nos ajudarmos é se nós estivermos juntos. Então, eu queria terminar com uma frase, que, na verdade, é uma frase de uma escritora que eu gosto muito, caribenha, feminista, e que é a Audre Lorde, e ela disse uma frase que eu gosto demais, e eu quero adaptar aqui ao nosso contexto. Ela disse assim: não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Eu gostaria que vocês tomassem isso para cada um de vocês, técnicos, analistas, oficiais de justiça, auxiliares judiciários, técnicas especializadas, analistas, assistentes sociais, psicólogos, os técnicos do 2º grau, enfim, todos os servidores. Eu vou lutar pelo meu colega também, ainda que a minha condição esteja confortável, mas enquanto meu outro colega não estiver confortável, estiver sendo injustiçado, eu vou lutar também, mesmo que as correntes dele sejam diferentes das minhas, tá bom? Uma boa semana, obrigada mais uma vez pela participação de todos, e se tiver mais alguma dúvida, mandem, que nós estamos aqui para lutar junto com vocês. Um bom dia e um abraço a todos. No Paraná, mais de 1.500.000 pessoas estão abaixo da linha da pobreza. Eles têm uma renda mensal inferior a R$ 450 por familiar. É o que apontou o IBGE no CIS de 2018. Já a população em condições de extrema pobreza passa dos 300 mil paranaenses. São famílias que têm até R$ 145 per capita durante todo um mês. Esse cenário é assustador. Com a pandemia da Covid-19, certamente esses números aumentaram, o que exige também de nós solidariedade e empatia com essa população mais carente. Vendo isso, lançamos a campanha Sindijus Paraná contra a Fome, uma iniciativa para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do novo coronavírus. Junte-se a nós e participe dessa campanha solidária do Sindijus Paraná, doando qualquer valor junto à Caixa Econômica Federal. Agência 0997, Operação 003, conta 1531, dígito 4, CNPJ 75061 762 000105.
Os valores doados serão revertidos em cestas básicas e serão distribuídas a famílias carentes. Contribua você também. Vivemos momentos difíceis, o maior desafio social dos últimos tempos. Porém, mesmo com a pandemia, o judiciário não pode parar. Somos o braço que ajuda a manter a sociedade funcionando. Nossa rotina mudou, o nosso trabalho também, mas o Sindijus continua, como sempre, ao seu lado, garantindo aos servidores o trabalho remoto já nos primeiros dias do surto e o suporte necessário para aqueles que tiveram que continuar o trabalho de campo. Seguimos atendendo a todas as suas necessidades, servidor, mesmo à distância, e desde já assegurando que o retorno aos locais de trabalho seja seguro. Daqui para frente teremos uma nova realidade, que deixará nossas lutas ainda mais árduas e vitais. Por isso, seguirmos juntos é tão importante. Sindijus Paraná, sempre ao seu lado.